Boa noite, gente. Todos bem-vindos aqui ao nosso canal, todos que nos acompanham. E as temáticas dos vídeos de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o conceito de poder, a partir aí de Michel Foucault. E no segundo momento a gente vai falar essa questão aí de excludência e de aumento de população aí, de rua, de processo de empobrecimento da população, o que está acontecendo no mundo. Mas vamos falar sobre poder. Qual é o conceito de poder? Geralmente as pessoas confundem o conceito de poder ou poder para vencer confundido como algo de força ou de explosão, que seria dínamos, que seria essa palavra. Mas poder, ele tem várias classificações. Quando eu falei no vídeo passado sobre o Jean Baudin, que é a teoria da legitimidade, da soberania, então ele tinha um conceito de poder, né? E a gente falou lá o que seria esse poder. Então, recapitulando, o que seria a ideia de poder? Ele pode ser classificado como substancialista, subjetivista e relacional. Substancialista é como lá da questão do Michel Baudin, seria a ideia de bens. É usado por Thomas Hobbes, por Maquiavel, ou seja, um bem que você usa, que é, por exemplo, o uso do próprio governante ou do próprio soberano. Ou seria substancialista, no sentido de que no sentido de poder, de bens e de uso, conforme a revelia de quem o tem ou possui. E seria também uma segunda classificação teria subjetivista, que seria essa ideia. Seria mais ou menos como a ideia de poder no sentido de resultado obtido, ou seja, de uso para se ter um resultado final. Quem fala bastante sobre essas relações de poder é o Norberto Bobbio, que é um jurista e um filósofo político italiano. E ele pode ser também relacional, como no sentido de trazer uma classificação entre governantes e governados. Sempre vai trazer uma espécie de construção ou uma hierarquização do mesmo, né? Uma relação, que é o relacional. Aí feito pelo Robert Daly, que é um pensador mais atual aí do século XX. E como a gente depois a gente fala meio parecido com o subjetivista, ou seja, que geralmente é tido aí como consensual, como foi feito no século XVIII, aí, a partir das democracias da modernidade. E tem alguns autores que assim o defendem, como o próprio John Locke, né? Seria isso. Isso seria parte do que nós chamamos de classificação do poder. Depois ele tem várias ramificações, né? Um poder econômico, que indica uma riqueza, um poder ideológico, ou seja, de um determinado saber, ou um poder político num sentido de força, né?
de ações humanas. E a segunda parte aqui que eu entro com vocês seria a ideia de poder a partir de Michel Foucault. Michel Foucault foi um filósofo do século XX. Ele é um dos grandes críticos da tradição da sociedade moderna, muito influenciado pelo niilismo de Nietzsche, muito influenciado por parte do marxismo, muito influenciado pela fenomenologia de Heidegger e pelo existencialismo de Sartre. E também pelas teorias de psicanálise de Freud. Ele foi muito contemporâneo de Sartre, de Simone de Beauvoir, trabalhava com outros pensadores da época, como Deleuze também, o Guattari também, que foi um outro filósofo, Félix Guattari, ou Guattari. E o Michel Foucault classifica o poder da seguinte forma, né? Ele pode ser em duas partes. Ele pode ser um poder disciplinar e pode ser um biopoder. O poder disciplinar está ligado às sociedades disciplinares, ou seja, ao conjunto de organizações ou instituições que visam a disciplina, como quartéis, manicômios, prisões, escolas, etc. Ou seja, para adestramento dos sujeitos, né? Ou seja, do bom aluno, do bom trabalhador, do bom cidadão. Então, e a segunda parte é o biopoder, que é uma segunda dimensão desse poder disciplinar, que ele está ligado muito, ele acaba orbitando sobre aspectos de nascimento, de movimentos, de morte. Então ele acaba sendo uma espécie de classificador sobre a própria vida desses sujeitos. Então ele existe a partir de uma correlação com o chamado poder disciplinar, um poder que ele sempre coexiste, ou seja, entre o corpo e a vida, entre o indivíduo e a massa. Então a ideia de Michel Foucault, ele trabalha esses dois aspectos, né? Do biopoder, que seria a questão do poder sobre os corpos, que seria isso, ou subjetivação dos corpos, seria uma classificação bastante precisa sobre o biopoder, e o disciplinar, que é usado para fins de domesticação ou de controle dos próprios cidadãos, do próprio cidadão. Então, essa ideia do biopoder, que são aspectos de nascimento, de morte, então, que é uma questão que depois que eu falei lá atrás do necropoder, que seria a ideia de uma classificação de quem deve viver e quem não deve viver, que o Achille Mbembe, que é o autor, acaba contrapondo o próprio biopoder do Michel Foucault, dizendo que dentro desse aspecto real isso já não se dá mais. Então o Michel Foucault, ele acaba trabalhando nessas questões aí de poder disciplinar
e biopoder, que são complementares um aos outros, um ao outro. Eles existem. Um acaba sendo funcional em virtude de outro. Seria essa a questão aí por Michel Foucault. Espero que gostem do conteúdo de hoje e boa noite a todos.